As apresentações são sempre, não diria o mais difícil, mas são sempre os desbloqueadores de conversa. Mas no vosso caso não tem nada que saber. 2 músicos, 2 guitarras, 4 mãos, um disco e um disco que se chama 2. Isto é quase uma fórmula matemática. Olá Peixe, olá Frankie. O Frankie Chaves. O primeiro disco foi um disco de deslumbramento, não é? Um disco vocês conheciam-se há relativamente pouco tempo. Fizeram uma primeira aproximação, as coisas deram certo, havia ali um certo deslumbramento e fascínio na descoberta das 4 mãos, nas 2 de cada um se fundirem quase num instrumento só. Qual é que foi o desígnio para este segundo disco? Acho que foi um bocado o continuar desse deslumbramento, não é? Já com os pés mais assentes na terra. Digamos que o primeiro disco de facto foi uma surpresa muito, muito boa, porque quando a ideia era só fazermos um festival, que era o Festival de Guitarras ao Alto, e não tínhamos ainda a ideia de fazer um disco, e realmente ficamos mais ou menos deslumbrados com o que se passou. Deslumbrados um com o outro. Sim, acho que ficamos surpreendidos. Quer dizer, eu parti com um espírito otimista, acho que o Frankie também, mas não estava à espera que em tão pouco tempo conseguíssemos fazer um repertório que nos agradasse tanto. E este segundo disco, eu acho que ainda vem na continuidade dessa energia positiva que a gente descobriu nessa primeira experiência, né? Acho que se mantém esse espírito de continuamos a ter muito gozo a tocar juntos, a criar juntos. Acho que temos muita facilidade também em complementar o trabalho do outro, e a coisa continua a evoluir assim de uma forma muito orgânica e natural, acho eu. Ainda não existiram crises criativas? Não, curiosamente não. Pelo menos aqui com o Miramar, acho que não. Nós, sei lá, desde que acabámos as gravações, e não foi bem as gravações, mas naquela parte nós gravamos e depois fica aquela parte da mistura e da masterização e não sei o que, isso demora sempre mais tempo e estamos sempre a ouvir aquilo, e eu lembro-me que nós, logo durante esse tempo, esse ato entre tocarmos juntos, que começou logo a haver uma partilha de ideias. Eu enviava uma coisa para o Peixe, ele para mim, e portanto o processo criativo se calhar abrandou, não foi tudo portanto no disco foi tudo condensado ali quase em 3 dias, mas depois ao longo do tempo continuou a fluir e assim de uma forma muito natural, íamos trocando umas ideias e sei lá, e quando o disco saiu em 2019, nós começámos logo a pensar, mais dia menos dia vamos ter que gravar isto. e depois em 2020 realmente a pandemia, pronto, isto parou tudo, mas nós tínhamos até uma tour de apresentação do primeiro disco programada e que foi adiada, e estávamos cheios de pica para tocar, né? E nessa altura juntámos e foi quando compusemos este 2. É um bónus, não é? Quem não viu na altura agora já vê o 1 e o 2. Alguns pensadores falam, apanhei isso num destes dias e achei interessante. Alguns pensadores falam que durante a pandemia, no aparecimento de uma chamada cultura do conforto, isto é, perante um mundo tão agitado, realmente as vidas ficarem quase sem horizonte, não sabermos o que é o nosso futuro, as pessoas recolhidas nos seus hábitos foram ao encontro de livros que já tinham lido, de filmes que já tinham visto, de discos que sabiam que não lhes trazia ansiedade, não é? E daí esse conforto individual de cada um. Vocês acham que fazem... Não tem nada a ver, tanto é que estamos perante um disco novo, mas vocês fazem uma música de conforto. Sim, eu acho que sim. Não sei se tem muito a ver com o conforto trazido pela clausura no lar a que a pandemia forçou, mas sim, de uma forma geral, eu vejo, apesar da nossa música acho que é uma boa banda sonora para viagens, mas eu acho que é música de conforto no sentido em que acho que transmite uma sensação de bem-estar e tranquilidade às pessoas, e o feedback que vamos tendo de quem já comprou o disco e já ouviu
é um bocado essa, é que o disco é bom, por exemplo, para trabalhar, é bom para estar em casa num dia de chuva, quando se pretende uma atmosfera mais relaxada ou mais calma. Nesse sentido, eu acho que sim. Eu costumava, tinha uma imagem que costumava usar com o Manel Cruz, sobre o jazz antigo, que é o jazz que eu gosto mais, aquele jazz da Ella Fitzgerald e do Louis Armstrong e da Billie Holiday, dessas coisas. Nós dizíamos que era o jazz do chocolate quente, que tem um bocado a ver com essa ideia do conforto, tipo, olha, isto é chocolate quente, que é aquela música que te dá um conforto e que te apetece beber uma bebida e que te faz sentir bem por alguma forma. Eu acho que os ambientes, os caminhos por onde nós andamos, tem um bocadinho a ver com isso. Não sei se é esse tipo de conforto que estavas a referir. Sim, é esse conforto, porque foi o que ele me transmitiu. Não tem a ver com o outro conforto que as pessoas procuravam. Possivelmente vão ganhar o hábito de ouvir este e ficarem com ele para a vida, para uma próxima pandemia. Vocês, por exemplo, qual é que é os vossos hábitos em relação ao consumo de cultura? Imaginem, plataformas de streaming, são pessoas que vocês vão atrás do algoritmo, por exemplo. É uma coisa que hoje se fala muito porque tem a ver com esse conforto. Há quem diga que acabei de descobrir música nova sugerida pelo meu algoritmo. Pois. E há as ideias contrárias, diz, não, o algoritmo não está a mostrar nada de novo, está a mostrar aquilo que tu gostas, coisas parecidas com aquilo que tu gostas. Vocês, nos vossos hábitos, correm atrás deixam-se ir, vão à descoberta ou são permeáveis ao algoritmo? Já me aconteceu. Agora, se aquilo que é sugerido vai ao encontro daquilo que eu gosto, por eles saberem, sei lá, pelas minhas playlists, aquilo que eu gosto e, portanto, sugerem uma coisa que acham que eu vou gostar, tem acontecido eu conhecer coisas novas que, de facto, gosto. Agora, não sei como é que aquilo é feito, confesso que não sou... Às vezes acertam, outras vezes não. Às vezes acertam, outras vezes não, mas já aconteceu acertarem e ainda bem, e isso eu acho que é uma das coisas boas realmente da música em streaming. Eu contra mim e contra nós falo porque a nível financeiro não quero levar a conversa para aí, mas a gente sabe que a nível financeiro não é muito fixe, mas por outro lado é uma maneira de termos realmente a música disponível na palma da mão. E se eu me lembro, imagina, de um disco assim antigo, nunca mais ouvi aquilo, está lá, está lá, às vezes está. Às vezes está, exato. Os teus chocolates quentes estão... É engraçado, eu vou mais atrás de coisas muito práticas, tipo, sei lá, comida para gato ou coisas assim deste género, estás a ver? Ou tipo um teclado que dá para que se enrola e não sei o quê, tipo assim, gadgets e coisas que eu não conheço e que me aparecem porque sabem que eu sou músico ou porque tenho gatos ou coisas do género. Aí interessa-me. Músicas não muito, é mais as coisas que as pessoas me sugerem, sobretudo os amigos. E gosto de ir ao cinema, por exemplo, continuo a ir ao cinema baseado nas sugestões de amigos meus que gostam muito de cinema e que vão sempre sugerindo. Tem um grupo do WhatsApp em que o pessoal vai dizer: olha, este filme é bom, vai estar no Trindade para a semana, né? Vamos combinar, não sei. E a mesma coisa com a música, né? Quando andamos na estrada, o Frankie mostra-me desta cena que alguém me mostrou, não sei o quê. Isso acontece sempre, como falaste naquilo. A última vez que estivemos juntos, eu ainda... Como é que se chamava aquele guitarrista e o baixista que vocês andavam a ouvir? Um tipo... Ariel Posen, não sei. Ariel Posen? É capaz de ser. Aí agora Era capaz de ser. Estamos perante um disco de música, diria, instrumental. Eu acho que se recuarmos há 20 anos, já conhecia o Peixe, não conhecia o Frankie, mas já cá andavas. Isto era um disco para um chamado um público mais adulto. Não quer dizer que isto seja um disco para miúdos, mas era sem dúvida para pessoas com mais idade. E agora parece que assim não é. Felizmente é um disco que está disponível e há pessoas, diria, a começar na idade adulta a tomarem atenção, a irem aos concertos, aos vossos e aos outros. O que é que acham que contribuiu para que uma música dita instrumental alargasse esse espectro geracional? Acho que na música portuguesa em particular há alguns músicos que foram muito importantes a desbravar caminho, né? Por exemplo os Dead Combo, sem dúvida,
que conseguiram fazer espetáculos em coliseus, em nome próprio, né? É uma coisa muito rara. E depois na guitarra o Norberto Lobo, que se aventurou a fazer discos a solo, né? De guitarra solo. E tu também fizeste? Eu também fiz, e muito, muito inspirado por ele, na realidade. Ou seja, eu comecei a ouvir os discos dele e a ver que havia público para aquilo. Era um nicho muito pequenino, mas de perceber que realmente havia pessoal que gostava de ouvir guitarra solo e que era possível fazer um disco e ter pessoas interessadas. E isso também me incentiva um bocado a fazer. E sei lá, acho que as pessoas também têm a tendência a procurar coisas novas, né? E apesar de agora as redes sociais e contrariar a cultura do conforto. Sim, ir em busca de outros confortos, não é? Se calhar, quer dizer, eu acho que a cultura mais mainstream acaba por ser privilegiada pelas redes sociais e pela internet, mas quer dizer, os artistas independentes também conseguem chegar a mais pessoas, e acho que cada vez mais há público para todos os géneros, até porque nós estamos conectados com o mundo todo, né? E a música instrumental também tem essa... Eu sei que a maioria dos músicos portugueses, naquela altura que se falava da música portuguesa ser em inglês ou ser em português, muitos dos projetos que existiam em inglês era porque tinham uma vontade de eventualmente conseguir exportar a música, que na realidade nunca aconteceu. Os projetos que eram exportados eram precisamente os que cantavam em português. E a música instrumental também tem esse potencial. Os Dead Combo, por exemplo, tocavam muito fora do país, e é uma coisa que nós gostávamos também de fazer, né? Alargas um bocado o espectro também, não é? Não sei, mas é sempre difícil especular sobre esse assunto. Sobre o que poderá vir a acontecer. Frank, e tu também imaginaste alguma vez, tu que és um músico elétrico, não é? Gosta de rock. Aliás, são os dois, embora o Peixe tenha uma filiação também próxima do jazz e foi explorando outras coisas, mas são dois músicos da eletricidade. Não, e este disco tem eletricidade, não é um disco totalmente, tem componente acústica, mas tem eletricidade. Mas imaginaste-te alguma vez a fazer uma música de conforto? Um disco com música única e exclusivamente assim já me tinha passado pela cabeça, porque eu também nos meus discos também de vez em quando há sempre um tema instrumental. Acho que em todos eles tem um tema instrumental, e pensei até em fazer uma compilação daqueles que já tinham sido editados e de outros que tinha para lá. A solo, felizmente, este gajo convidou-me para fazermos este concerto e essa energia canalizou para aqui. E ainda bem, porque eu acho que ganha mais dois músicos fazerem parecidos, porque nós na verdade até temos coisas muito parecidas, apesar de termos backgrounds diferentes e em termos de música, não é? Portanto, ele estudou muito mais jazz do que eu tive uma pequena aproximação. Vamos buscar coisas também ao rock, mas temos ali linhas, vamos buscar influências a outros lados, mas na verdade eu acho que é por isso que nos damos tão bem, porque somos algo parecidos. E ainda assim acho que duas ideias não fazem um mais um, fazem 1 mais 1 igual a 2. Não há adição, há multiplicação. Há multiplicação, há exponenciação, acho eu, que é isso que nos tem dado muito prazer. E, portanto, há funções definidas, isto é, em cada um? Não? Isto tem surgido, às vezes é o peixe que surge com uma ideia. Era nesse sentido que estavas a perguntar, não é? Nesse e depois na execução, isto é, somos bastante partilhados, inclusive há músicas em que temos ambos o papel do lead, no sentido, lá está, nós não temos há uma história, mas não há ninguém a dizer, não é? E portanto o protagonismo passa, eu não gosto desta palavra, mas às vezes é o peixe a dizer, a contar a história, outras vezes sou eu a contar a história, é como se fosse uma conversa. E nós nisso temos papéis bastante partilhados, não é? Parece-me. E vamos alternando, é? Há alturas em que é o Frankie que está a assumir a melodia. É isso. E eu estou mais na parte era isso que eu gostava de saber, porque são dois conceitos que muitas vezes não são atingíveis por quem ouve. E não têm que ser.
não é? A fruição da música, Claro, a música vale por ela própria, Sim, mas o saber não ocupa espaço, como costuma dizer, não é? E gostava que vocês me falassem dessa diferença entre melodia e harmonia. O que é harmonia? O que é melodia? Quanto à melodia, acho que é o mais fácil de ser entendido por qualquer um, porque é basicamente quando estamos a cantar uma canção, o que estamos a cantar é a melodia, não é? Com palavras e sílabas nas notas, mas basicamente é uma sequência de sons com diferentes alturas. Os parabéns a você, é uma melodia, não é? A harmonia é, digamos assim, a roupagem ou o fundo que se põe por trás da melodia. É quase como se tivesse uma melodia que é um desenho e é a cor que está por trás desse desenho ou a cor que está por trás desse é a cama onde a melodia assenta. E que é o que normalmente se chama os acordes, né? Muitas vezes. Quem é que faz os acordes? Né? Fazer os acordes é tocar a harmonia. A harmonia pode ser explorada de imensas maneiras. Por exemplo, tocar os acordes a escoteiro é uma forma de acompanhar uma melodia, ou seja, de fazer a harmonia, né? Mas depois há formas mais sofisticadas, por exemplo, com sobreposição de melodias, ou seja, quando ouvimos, por exemplo, um quarteto de cordas ou um coro, por exemplo, um coro de vozes, em que a voz é um instrumento monofónico, portanto só pode fazer melodia. Então, normalmente o que acontece é que a melodia mais alta das sopranos é a dita melodia e depois a junção das outras melodias formam acordes que acompanham essa melodia com a tal parte da harmonia. Não sei então, se na música dos Miramar, sabendo que temos dois músicos em palco, há sempre a presença da melodia e da harmonia e ela divide-se. Exatamente. Sim, mas nem sempre. Às vezes, e uma das coisas que também marca, penso eu, o nosso som, é quando ambos estamos a fazer harmonia, não é? Ao mesmo tempo. E quando ela se cruza de tal maneira em que nós próprios ficamos na dúvida, tipo, esta nota que eu reparei agora neste milésimo segundo, era o peixe. E aquilo está tão... Sim. Algumas músicas, os papéis esbatem-se um bocadinho, por exemplo, na Estocolmo, é um misto de... Estamos ambos a fazer harmonia e melodia. A música quase não tem melodia, vive mais da harmonia, percebes? É uma sequência harmónica, uns dedilhados em que vão sugerindo melodias, mas é um bocado ambíguo a esse nível, não é uma coisa tão clara como o parabéns a você acompanhar a guitarra. Quase como se fossem dois percussionistas a tocarem ao mesmo tempo num ritmo super certo, mas estão ambos a fazer frases de percussão. Por acaso nós temos notas nessas percussões e portanto não há um a fazer e o outro a fazer um solo, sabes? Estão os dois a fazer uma coisa e dá-te uma coesão. Uma coesão. Okay. Nessa música em particular, no Estocolmo, mas por exemplo no Terra Arte, por exemplo, eu assumo claramente a melodia no slide e o Frankie está a fazer os acordes, mas depois ele começa a solar e passo eu para o acompanhamento, começo eu a fazer a harmonia e ele assume a parte. E o engraçado é que fazemos isso, mas à nossa maneira, ou seja, eu quando vou solar à minha maneira, não tento fazer um solo ao género do peixe porque ele já o começou a fazer. Não, eu vou contar a história no meu vocabulário, na minha língua. E ele fala também na língua dele. E esta frase não foi muito fixe. Não. Este disco traz também, em relação ao anterior, traz a presença de outras pessoas, que me lembro, o outro não tinha convidados, eram mesmo só vocês. E aqui aparecem dois convidados, António Serginho com uns apontamentos de percussão, aparece o grande pianista e músico Mário Laginha a tocar também num dos temas e há também a inclusão da guitarra portuguesa, que é algo que tu te acompanha desde o início. Sempre tiveste sempre tiveste essa vontade, não é? De meter a guitarra portuguesa mesmo na tua banda. A guitarra portuguesa foi um elemento que sempre quiseste colocar dentro da música. Sim, foi uma... eu não sei porquê, mas eu comecei a tocar a guitarra portuguesa pela forma tradicional e depois, a certa altura, quando andava a explorar outro tipo de afinações na guitarra normal, quis passar essa abordagem para a guitarra portuguesa e mudei a afinação da guitarra portuguesa e, portanto, a maneira como eu a toco também não é pela forma tradicional, em termos técnicos. O que é certo é que dá ali uma cor diferente, tu percebes que é uma guitarra portuguesa, mas
está a ir buscar outros ambientes e outra linguagem, diria. E sim, e tinha experimentado isso já nos meus discos, e agora com o Miramar também surgiu portanto, no primeiro disco surgiu num tema que por acaso já tinha sido editado, que é o Nazaré, e que ganhou uma nova vida com aquilo que o Peixe fez. Neste eu também tinha uma ideia, e são coisas assim muito pontuais, são coisas que nós devemos, olha, eu tenho isto, vamos experimentar. Portanto, nem é o meu instrumento de base, mas realmente traz uma cor nova principalmente nesta música que é o Lisboa 2020, em que nós misturamos guitarra portuguesa com uma afinação aberta e com uma guitarra elétrica. Eu acho que dá assim uma cor totalmente diferente e super interessante. De onde é que surgiu a ideia de convidarem o Mário Lajinha? Nós já tínhamos falado várias vezes que era fixe, ou que seria fixe convidá-lo, porque ambos somos fãs do Mário, achamos que é uma música incrível. Já tínhamos falado dele, acho que já tínhamos ouvido coisas dele também em conjunto, e o Frankie tocou com ele alguns meses antes de irmos para estúdio, um ano antes, num concerto no Festival Braga Blues. E eu também já conheci, já tinha estado com o Mário algumas vezes, mas assim meio de passagem, mas já sempre foi super simpático e super disponível, sempre pareceu uma pessoa muito disponível. E pronto, e já tínhamos falado que seria fixe um dia convidá-lo para tocar uma música connosco, mas claro que para isso teria que haver uma música que fizesse sentido, para não ser uma coisa forçada. E numa manhã no estúdio, lá em Miramar, fizemos a sessão de gravação do Recolher, e ao fim da manhã, quando estávamos a ir para o restaurante, que provavelmente foi nesse dia que tu tiraste a fotografia que está no interior do disco, porque do estúdio para o restaurante era na Marginal, e passávamos mesmo na capela do Senhor da Pedra, e lembro-me de estarmos a falar, esta música se calhar era a música ideal para convidarmos o Mário. Eu acho que até disse ao Frank, manda-lhe já aí uma mensagem por WhatsApp. E acho que ele respondeu logo, né? À vinda, quando vinhamos do estúdio, quando vinhamos do restaurante para o estúdio, acho que ele já tinha respondido a dizer que com todo o gosto, a não ser que não gostasse da música, mas que achava isso muitíssimo difícil. Depois mandava assim um smile, né? E pronto, acho que ele gostou da música, e nós passamos a gostar mais ainda depois do que ele fez, que acho que realmente elevou a música. Para onde é que vocês acham que se pode estender, não é? Aqui há pequenas extensões da vossa música, e agarrando até no exemplo que deste há pouco dos Dead Combo, algo que cresceu também do ponto de vista muito minimal, não é? Uma guitarra elétrica e um contrabaixo. E em 15 anos aquilo encolheu, aliás, ganhou volume, encolheu, enfim, desdobrou-se por 1001 timbres. Quando vocês olham para a vossa música, para onde é que acham que ela se pode estender? O futuro dirá? O futuro dirá, mas nós estamos super abertos a qualquer ideia que possa surgir. Já, sei lá, também nunca pensámos em ter percussão em nenhuma música, e neste disco temos em duas. Sim, duas. Temos um piano, o Peixe, por exemplo, também toca piano, toca Wurlitzer no último tema, no Safira, na última parte mesmo do tema. Sei lá, eu acho que nós o que temos obedecido sempre é às músicas e às canções, e aquilo que elas pedem. Se nós acharmos que, por exemplo, houve uma que gravámos agora, e tu estavas lá, gravámos há pouco tempo, e nós não estávamos à espera, claro, do que é que ia ser, estávamos a experimentar em estúdio, por acaso foi um dia incrível, por causa disso mesmo, porque nós entrámos sem saber o que é que ia acontecer, e às tantas o Peixe também estava a gravar piano nessa música, e portanto... E entusiasmou-se? Entusiasmou-se. Lajinha já passou. Lajinha veio a tempo, senão se fosse agora já não participava. Já era o Peixe a tocar o piano. Alguns neste disco, eu também, quando estava a escutar a primeira vez, reconheci aqui o tema que abre o lado B, Celulitite. Mas eu conheço este título de algum lado, claro que era do Conan Osiris, mas tive que ir realmente ver se era, porque eu não estava a acreditar. E eu acho que é uma excelente prova,
para já, como é que um tema do Conan Osiris, no fundo, dentro daquela parafernália digital, de uma multiplicidade de influências que eu acho que ele consegue equilibrar e fazer a personalidade dele de um ponto de vista incrível e distinto de tudo o resto, mas como é que vocês ouvem um tema do Conan Osiris e pensam que é possível adaptar isso para o vosso universo? Muito simples, a melodia é incrível, a melodia é muito boa. Pois, tem a ver com aquilo que estávamos a falar. Estamos a falar da melodia, e a melodia daquela música é incrível. A melodia é muita gira nós alteramos precisamente a harmonia. Eu meto lá uns acordes menores, porque ele, na verdade, a música está sempre com aquela melodia, mas a parte harmónica mantém-se do princípio ao fim. Sim. E tem uma parte rítmica completamente diferente. Nós alteramos um bocado o balanço. Exato. Alteramos a harmonia, mantivemos a melodia mais ou menos, aquela melodia também depende muito das palavras, né? Ao mesmo tempo é assim um elogio, isto é um bocado lugar comum, não é? Mas é um elogio realmente ao poder da música, não é? Sim, ou como claro. É que, não é? Precisamente. E neste caso em particular acho que nos agradou também a descontextualização, claro, da música. Trazer, por um lado agradou-nos a ideia de que iria ser surpreendente, porque era uma escolha de uma versão muito pouco óbvia, acho eu, tendo em conta o resto do repertório. Correria eventualmente o risco de ficar incoerente, mas como nós já estávamos a experimentar ao vivo e o feedback era muito bom e funcionava muito bem ao vivo, não tivemos dúvidas que iria funcionar bem no disco também, e era um exercício também bom para o ouvinte, que é, de repente, ver uma música despida e num contexto completamente diferente, e quase até chamar a atenção, sobretudo porque o Conan também não é muito consensual, né? É daqueles artistas que ou se adora ou se odeia, e é um bocado chamar a atenção para o artista visto de outra perspectiva, sobretudo para quem não gosta. Mas isto aconteceu também de uma forma muito natural, porque nós tocávamos nos ensaios de som, nós nem sequer ensaiámos o arranjo. Este arranjo saiu, sei lá, sim, às vezes no ensaio de som. Nós tínhamos no Festival Safira, tivemos a ouvir o Adoro Bolos, e em particular a celulitite. Depois fui ao YouTube e o vídeo da celulitite era um vídeo da Ana Malhoa. Eu achei aquilo fabuloso. Achei conceptualmente uma ideia maravilhosa, que é rapinar um vídeo e colocar música por cima. Não sei se foi com autorização ou não, mas comecei a somar coisas fixas, tipo o texto. Depois fui ver o texto, a ideia da celulitite, não é? A ideia de toda a letra, a maneira como ele usa as palavras, também há uma frase fresca, que é o amor, como é que é? Amor, solta os cães e traz o lixo. Isso foi logo uma garrafa, porque ao mesmo tempo remete para o cotidiano, e há montes de músicas que transformam o cotidiano em poesia, né? Aquelas músicas que há canções brasileiras que se chamam mesmo cotidianas. Eu acho que é do Chico Buarque. Sim. Com Caetano, aquela do você põe a Coca-Cola, eu tomo, eu como, quando chega a casa você está tão bonita com lágrimas de cortar cebola. Esse tipo de poesia do dia a dia remeteu-me imediatamente para essa coisa do amor, solta os cães e traz o lixo. De repente aquilo pareceu-me uma coisa linda, não te sabem explicar porquê. Começar uma canção assim e de repente toda a lírica dele é super fresca, super original. E super corajosa também, porque e próxima das pessoas. Havia outra dica que era o chibou-me uma pomba. Chibou-me uma não pomba. A enganar. Acho isso lindo. Pronto, é isso. De repente, e nós começamos a tocar a música assim na brincadeira. Só que houve uma vez, estávamos a fazer um showcase e no ensaio de som apercebemos que o pessoal que estava na redação era no JN. E o showcase era na redação, onde estavam para aí 20 ou 30 pessoas a trabalhar, e quando começámos a tocar a nossa versão da Solitude, que era quase ainda uma private joke de ensaio começou a tocar. E nas nossas músicas não, nós tínhamos tocado 2 ou 3 ali a fazer o som, e estava tudo no computador, não sei. De repente começamos a tocar tem aquele balanço meio e o pessoal começou a bater afro. o pé, e nós assim, o pessoal curte muito mais. Bem, mas vocês reúnem aqui. Há aqui realmente um universo, é uma galáxia. Além de vocês, já falamos no Mário Lajinha, falamos no Conan Osiris,
O texto exemplar que serve este disco é escrito pelo Daniel Jonas, um dos grandes poetas. Então vocês estão aqui a construir há aqui um planeta Miramar que está a ser construído. Isso é muito e plural, não é? Não tens que seguir aquilo que estavas a falar há pouco, não é? Porque não? Porque não? Uma pessoa fica fascinada com a música e com palavras que à partida... Ou que fosse uma personagem que à partida até crias distância, não é? E não vejo porque não, mas há um aproveitamento incrível. Antes de vocês tocarem dois temas, uma pergunta também que se faz sempre a quem tem as suas... É mais para os guitarristas, porque a guitarra, por ser um instrumento ambulante, facilita também muito a criação, não é? Vai para onde vocês... Sim. É? Vai para onde vocês... O Mário Liginho tem mais essa dificuldade. Depende, pá, eu acho que o pior é o meio termo, porque, ou seja, instrumentos que são possíveis de ser transportados, mas são muito pesados, são os piores. O pior bem possível, pelo menos para as costas, não é mau, porque nunca vai alombar o piano. Tem um problema, é de estar sempre a tocar em instrumentos diferentes. Ou uma arpista, olha a Angélica Salvi também, não é? Tem esse problema de andar sempre com... O contrabaixo é dos piores também. Mas sim, no nosso caso é fixe, porque nós vivemos a 300 km de distância, né? Eu sou do Porto e o Frank é de Lisboa. E o que também acaba por ter as suas vantagens, nomeadamente no processo criativo que se falou no início da conversa, não é? Porque acho que nós não temos tempo para crises existenciais nem crises criativas, estás a ver? Nós estamos poucas vezes juntos e por exemplo, eu estou aqui e daqui a bocado vou ter que meter no carro e ir para o Porto, tenho coisas para fazer no Porto e o Frankie quando vai ao Porto é a mesma coisa. Então nós temos sempre que aproveitar muito bem o tempo em que estamos juntos e isso acaba por ser quase... Parece uma limitação, mas acaba por ser uma vantagem. Somos muito práticos, acho eu. As coisas fluem e acho que confiamos muito na opinião do outro. Às vezes eu fico, pá, o que é que tu achas isto aqui? Ele, pá, não, está fixe. E se ele diz que está fixe, eu nem vou... Está aprovado. Pá, está aprovado. E vice-versa, estás a ver? E isso é porreiro porque nós vemos as coisas avançar muito rapidamente também. Estás a ver? Não há aquela coisa, as crises criativas ou, pá, não, é sempre andar assim. Vocês guardam instrumentos há instrumentos... Há guitarras que vos acompanham na vida? Ou são desapegados? Temos o mesmo problema. Tem a vossa Lucille ou não? Venderam a primeira? Calculo que mais músicos tenha acontecido o mesmo. Precisamente. Mas nós até nisso somos parecidos. Nunca mais vendi nenhuma. Nunca vendi mais nenhuma guitarra também. Sou apegadíssimo aos instrumentos mesmo. Apegadíssimo. Tem muita pena não ter a primeira guitarra. Quantas é que utilizaste neste disco? Neste disco utilizei 2. E tu, Frankie? Não, utilizaste 3. Então, utilizaste o Resonator. Resonator, depois 3. O dobro. Portanto, o dobro, a elétrica e a acústica. E eu utilizei a acústica, o lap steel acústico, lap steel elétrico. Portuguesa. E uma portuguesa. Ok, 4. Se bem que na acústica, depois, e tu também, gravámos com uma... às vezes... Gravámos com uma que estava lá no estúdio. Uma Gibson no estúdio que soava muito bem, pá, às vezes... Aproveitaram. Mas era uma acústica como estas que nós vamos tocar agora. Ok. O que é que vão tocar? Uma espécie de abertura de disco, não é? Só um aperitivo, não é? Sim. Para ser um aperitivo, o prelúdio. Ok. Vamos a isso. Vou ver e vou ouvir. Até já. Até já.